Bom, gente, boa tarde a todos, né? Nós estamos aqui reunidos para o nosso workshop sobre arranjos produtivos locais. Esse workshop ele é organizado pela Agência de Inovação, faz parte do segundo ciclo de seminários sobre inovação, que nós vimos desenvolvendo já há 2 anos, então estamos no segundo agora. Tivemos já diversos workshops direcionados. A nossa metodologia de workshop é trazer pesquisadores, professores convidados, né, que apresentam uma discussão sobre o tema, e a gente abre a discussão à plateia exatamente para que todos, né, tenham um pensamento, formem um pensamento sobre o tema, possam, né, se instruir mais sobre o assunto que está sendo colocado em pauta, né. Hoje nós temos 2 convidados, né. Nosso primeiro convidado, o professor Sebastião Décio Coimbra de Souza, né, que é engenheiro eletricista, professor da UCAM e pesquisador da UENF. Ele tem mestrado e doutorado em engenharia de produção pela UENF. E, em seguida, né, nós vamos ter a apresentação do professor Jorge Brito, que é nosso professor aqui da Faculdade de Economia, que é economista, né, ex-vice-diretor da Faculdade de Economia, atualmente, né, subchefe do Departamento de Economia, e tem também mestrado e doutorado na área de Economia. Então, eu convido primeiro o professor Décio, né, para fazer a sua apresentação, por favor. Boa tarde a todos. E quero parabenizar, né, pela iniciativa aí da Pró-Reitoria e da Agência de Inovação. Acho que essa é muito interessante e assim, atual, discutir esse tema de arranjos produtivos locais, aglomerados, enfim, essa iniciativa. Bom, eu preparei 2 apresentações, na realidade derivadas, são trabalhos derivados da minha tese, que eu dei sequência, depois fazendo uns estudos, e na realidade são 2 trabalhos que foram apresentados no ENEGEP, Encontro Nacional de Engenharia de Produção, um de 2009 e um de 2010. Então eu achei que é um trabalho aplicado, feito, né, um levantamento sobre 2 polos, um de cerâmica, outro de móveis, e um de cerâmica em Campos dos Goytacazes e um de móveis em Ubá, Minas Gerais. O de cerâmica em Campos foi, na realidade, o objeto de estudo na minha tese. E esse trabalho que eu vou apresentar já é um avanço comparativo entre os dados que eu tinha levantado durante a pesquisa na tese e depois um outro trabalho para fazer uma avaliação da evolução. E o segundo trabalho é uma tentativa, na realidade, que foi bem sucedida, que foi uma aplicação dessa mesma metodologia num outro polo, que no caso o polo de móveis, mas ainda incipiente, não tem o grau de detalhamento que a gente fez no polo de cerâmica. Então acho que a dinâmica competitiva evolucionária e a análise de 2 APLs. O título da tese foi uma abordagem evolucionária da dinâmica competitiva em arranjos produtivos locais. E até já adiantando, vou publicar a tese pela Edgar Blucher e tive o prazer de ter o professor Brito como o organizador do prefácio. Então esses aí são os 2 trabalhos, os títulos, né? Então o primeiro, a análise da evolução da estratificação competitiva de empresas no APL de cerâmica do Norte Fluminense. E o seguinte, identificação e estratificação de fatores e padrões competitivos em uma APL de imóveis no Brasil. Bom, o Tiago foi um aluno, isso foi feito durante um trabalho de conclusão de curso do Tiago. Bom, a indústria cerâmica no Brasil é um setor importante, então a relevância é grande, e o segmento lá de Campos é de cerâmica vermelha, então tijolos e telhas, praticamente. Outros polos que são equivalentes no nosso estado, Itaboraí, Nova Iguaçu, Rio Bonito e Três Rios. Então o polo de cerâmica, ele lá de Campos, ele tem aproximadamente 120, ali está 120, mas na realidade são 110, 115 empresas. Mais de 5 mil empregos diretos, 20 mil indiretos. Acho que os dados mais atuais, acho que estariam em torno de 25 mil indiretos.
principais produtos, no caso, tijolos, que são esses blocos de vedação, no caso, não é aquele estrutural, blocos estruturais, plaquetas de revestimento e telhas. Uma pequena parcela apenas que produz telhas. Bom, isso aí para a gente localizar ali na chamada Baixada Campista. Então, as principais empresas, a maioria, 90% das empresas estão instaladas naquela região ali, destacada. E a partir de 2000, 2002, foi instalado um gasoduto que possibilitou as empresas melhorarem o processo produtivo, transformarem o forno a lenha para gás natural, queimar gás natural. Isso aí deu uma perspectiva, né, de melhoria no processo produtivo e novos produtos também. Bom, as justificativas do trabalho, no caso aí seria avaliar a evolução de padrões identificados em pesquisa feita, no caso na tese, e depois entender a dinâmica competitiva e possibilitar um melhor direcionamento dos investimentos privados, porque a ideia é que a gente possa, através dessa identificação de padrões e fatores, possibilitar o entendimento de quais aqueles que estão num padrão baixo, vamos dizer assim, e aqueles que estão num padrão mais avançado. Bom, fundamentos teóricos. O fundamento principal é da teoria evolucionária de mudança econômica. Então, esse trabalho aí, Nelson Winter, inclusive eu não sabia, mas parece que tem uma tradução desse trabalho lá de Campinas. Ainda não vi, mas é interessante, porque é uma referência fundamental, né, nessa linha. Apesar de eu ter pego uma linha mais assim analítica e não formal, propriamente dita. Está relacionado, por exemplo, existem princípios, né, então, dessa teoria evolucionária que contrapõe a teoria, o professor Jorge Brito pode falar melhor do que eu sobre isso, mas contrapõe bastante a teoria, vamos dizer assim, neoclássica, a mais tradicional, em relação a como entender o processo de desenvolvimento econômico. Então, um grande pesquisador que se tornou aí, muito destacado foi o Schumpeter, que é muito citado, né, que fez um trabalho sobre o papel da inovação no crescimento econômico. Bom, no nosso caso, a nossa abordagem, nós pressupomos que o processo competitivo ele é dinâmico e evolutivo. E as empresas, para se tornarem competitivas, adquirirem vantagens competitivas, elas desenvolvem capacitações internas, tem uma parte que é baseada na teoria dos recursos da firma, dessa parte de capacitações, que bota um foco muito na questão interna da firma, ela obter vantagem competitiva. E, de outro lado, a questão do ambiente também, que tem que ser favorável e permitir, né, oportunidades. Então, por isso que nós fizemos uma junção de alguns fundamentos para poder adotar essa abordagem. A questão da estratificação é que, nesse processo competitivo, é uma hipótese que há o estabelecimento de um processo de estratificação entre as empresas. Ou seja, elas buscando melhorar, umas conseguem, vamos dizer, uma posição de liderança, se dá bem, ter sucesso, né? E outras nem tanto. E é como se fosse uma corrida, em busca de melhorias e de vantagens competitivas. E há, nesse processo, uma estratificação, ou seja, uma distribuição dessas empresas em torno dessa busca por melhorias, certo? E essa estratificação que nós utilizamos é uma estratificação baseada no trabalho do Abramovich de 1986, que ele fez um estudo sobre os países, a distribuição dos países. Então, deriva dele, né, desse trabalho, a denominação, por exemplo, de países primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, certo? Então, nesse trabalho, ele introduz esse tipo de discussão, só que o enfoque dele não foi com abordagem evolucionária, foi baseado no domínio de determinados processos e na capacidade de melhorar a produtividade. Então, por exemplo, uns países que têm baixa
produtividade têm possibilidade de melhorar mais rapidamente essa produtividade. Aqueles que já estão com a produtividade alta ficam tipo assim num limiar da saturação. Então tem a ver com mudança tecnológica nesse sentido, porque a cada tecnologia que você explora os limites, você chega a um ponto que satura. Você tem que mudar de tecnologia para conseguir continuar aumentando a produtividade. Certo? Então, essa estratificação ela é chamada na literatura de catnap. Literatura catnap existe uma tradução aí, a gente poderia traduzir livremente, acho que de seguir os bons, né? Não sei se poderia ser isso, porque é você buscar melhorar, né? Subir de posição. Então existe aí um grupo 1, por exemplo, nós podemos classificar 3 grupos. Um primeiro grupo de empresas que ficam à frente no processo competitivo local, depois um segundo grupo intermediárias e um terceiro grupo aquelas que ficam para trás, certo? Então ali tem a denominação original. E a partir disso, que foi na realidade a tese mesmo, é que esse processo de estratificação ele não se dá de maneira aleatória. Então as empresas procurando melhorar determinados padrões competitivos que são característicos de um setor e do local específico, elas formam uma determinada trajetória competitiva, né? Então nós vamos ver esse conceito mais à frente, mais adiante. Então, qual foi a abordagem do trabalho? Para fazer esse estudo, para avaliar essa estratificação, nós tivemos que fazer um estudo no aglomerado e, na realidade, pegamos uma amostra estratificada, ou seja, uma amostra que representasse esses grupos. Um grupo das líderes, o grupo das intermediárias e um grupo das retardatárias, vamos dizer assim, relacionando processo, produto e mercado, situações relacionadas a processo, produto e mercado. Então, foram consultados especialistas do setor, pessoas que já tinham trabalhado no setor, para eles indicarem as empresas que, na opinião deles, né, poderiam compor esses grupos. Então, foi feito daquela forma. 4 do grupo 1, incluídas, mais 4 do grupo 2, 4 do grupo 3 e mais 3 entre as mais indicadas, mas não incluídas nos grupos anteriores. Aliás, anteriormente. Certo? Então, dessa forma, nós construímos uma amostra estratificada. A ideia, só para lembrar, nós estamos buscando, são padrões e não classificar. A gente acaba classificando empresa, mas nós estamos interessados em classificar os padrões e, por tabela, aquelas empresas que detêm aqueles padrões é que nós chegamos à classificação das empresas. Em 2003, foram feitas análises, estudos, né, em loco, em 15 empresas. E em 2008, nós não conseguimos obter essa permissão de fazer uma avaliação. Então, em 2008, foram apenas 14 empresas pesquisadas. Então, os objetivos aí do trabalho, identificar diferentes padrões em relação, como eu havia dito, processo, produto e mercado, que foram assim, vamos dizer, as dimensões avaliadas. E nessa amostra pré-selecionada, estabelecer uma classificação estratificada, analisar a evolução desses padrões, né, nesses 2 estudos. O processo metodológico ele envolveu visitas técnicas nas unidades, auditoria no processo produtivo. O aluno tinha que, ou o pesquisador, né, o observador, tinha que avaliar todas as etapas do processo produtivo e preencher um questionário sobre questões relacionadas à cadeia de valor, que foi um modelo utilizado para levantarmos as atividades mais, no caso que nós consideramos. E depois, entrevistas com gerentes e proprietários para questões relacionadas à gestão, a estratégias, investimentos, né, e coisas desse tipo. Então, foram dois tipos de análise. Depois, preenchimento desses questionários, análise dos dados, medição de índice. Então, como nós fizemos para considerar esse processo de estratificação? Não, a gente parte de uma premissa, uma hipótese, na realidade uma premissa, pode ser até uma hipótese, mas no caso foi uma premissa, que esse processo evolutivo ele se dá pela correlação entre recursos e desempenho. Então praticamente óbvio, para melhorar, é importante você deter determinado recurso. Aí você explora toda a capacidade daquele recurso. Chega um certo ponto, chega um limite. Você não consegue utilizar mais aquele recurso dentro
daquele potencial que ele te permite. Então, você tem que mudar o recurso. Então, é como se fosse uma tecnologia. No caso de uma tecnologia ou equipamento, você explora toda a capacidade produtiva de uma máquina, por exemplo, depois ela não te permite mais, em termos de dimensão, de tamanho, então você tem que mudar. Né? Então, em alguns pontos, em alguns momentos, você só consegue melhorar a produtividade através da capacitação da mão de obra e mudança tecnológica, certo? Mudança da tecnologia. Então, nós, a partir dessa correlação, dessa premissa, nós estabelecemos 2 indicadores para medir essa correlação, que foi um indicador do desempenho e um indicador dos recursos, certo? Então, nós queremos avaliar essa correlação entre recursos e desempenho. Então, elaboramos indicadores para avaliar a parte de recursos e um para avaliar desempenho. Nesse trabalho especificamente, nós não fizemos um estudo sobre o indicador de desempenho. Então, nós avaliamos apenas a evolução no indicador de recursos, certo? E depois, estratificação dos padrões nos 3 grupos e comparação entre as estratificações nos anos ali considerados. Bom, a metodologia, ela usa esse modelo de cadeia de valor. Então, nós dividimos, porque nós precisamos fazer a análise do processo e para fazer a auditoria, o que avaliar. Então, nós consideramos, se nós tivéssemos um BSC, por exemplo, poderia ser utilizado uma estrutura de BSC, com indicadores, inclusive, mais evoluídos. Mas lá nós não temos, né, porque é um setor, é uma atividade ainda bastante rudimentar em termos de gestão e tal. Então, a cadeia de valor foi utilizada e ela é dividida em atividade de gestão e atividade de processo. Então, o primeiro questionário, baseado no levantamento dos recursos estratégicos, e o segundo no recursos técnicos e operacionais. No caso do índice de desempenho, que nós avaliamos, só para explicar, apesar de não estar na sequência, né, do trabalho, porque nós não pudemos obter esses dados nesse trabalho de 2008, ele se baseou, o primeiro caso, em taxa de produtividade. Então, levantamos produtividade energética, que é, por exemplo, a quantidade de metro cúbico queimado de lenha ou de gás natural por unidade de produto fabricado, certo? Produtividade na queima e a produtividade na queima, que é esse aí, tá? Produtividade energética, no caso, é em relação à energia elétrica. A quantidade de energia elétrica utilizada para fabricar uma determinada quantidade da produção. E a produtividade no trabalho, que seria a relação entre a produção e o número de horas trabalhadas, a mão de obra, né? Então, aqui é uma ilustração que mostra como que é essa correlação que nós adotamos. Então, um índice de desempenho e um índice de recurso. E a ideia é que essa estratificação ela se forma ao longo de uma certa trajetória. Então, se a gente conseguir medir, por exemplo, uma determinada empresa que ela detém um baixo recurso, poucos recursos, né, ela, teoricamente, ela vai inicialmente conseguir um desempenho apenas que está dentro do padrão que aquele recurso permite. Entretanto, pode haver casos de empresa extrapolar, usar muito bem e até fazer modificações naquele recurso e obter um desempenho, né, fora do normal. Isso está previsto, não está fora do contexto, mas não seria um caso normal. Um caso normal seria formar uma trajetória, onde as empresas, melhorando o recurso, ela melhora o desempenho, melhora o recurso, certo? E aí vai formando essa trajetória, certo? Ok? Não sei se está muito teórico, mas nós vamos ver a aplicação, acho que vai ficar mais claro. Tá? E, na realidade, o que a gente prevê para o futuro, isso na realidade é uma agenda de pesquisa, né? Porque nós precisamos de tempo para poder fazer. Então, fizemos 2 trabalhos, então a gente precisaria, na realidade, a gente prevê o seguinte: se a gente conseguir levantar a trajetória de um aglomerado, seria fazer a taxa de variação do índice do desempenho em relação ao recurso, nós podemos ter uma trajetória evolutiva do aglomerado. Então, no caso ali, nós fizemos de Campos. Um outro aglomerado que seria interessante para a gente poder obter uma comparação seria um aglomerado similar, seria o de Itu, por exemplo, que tem características similares. Tijolo, algumas telhas, gás natural também disponível, certo? Mas nós precisaríamos de 3 pontos ali
momentos no tempo, por exemplo, no mínimo, certo? 2, né? Mais 3 para ficar mais consistente. E, infelizmente, a ideia é que agora nós vamos ter 2, tá? Só, mas, por enquanto, do mesmo aglomerado, do mesmo arranjo, que é o de Campos. Ainda não tivemos possibilidade de fazer um estudo lá em Itu. Bom, aí os dados, resultados, né? Só brevemente em relação a alguns fatores. Lá, a mão de obra carente de qualificação. Então, lá a grande parte das empresas formadas foram de pessoas que vieram da decadência do setor sucroalcooleiro. Então, eles passaram, através de grau de parentesco e amizade, buscando uma outra oportunidade, passaram a investir em cerâmica. Então, a partir da década de 80, que houve um crescimento maior. Pouco treinamento, até porque o tipo de atividade executada não exige, é uma coisa muito tácita, né? Por exemplo, a parte de queima, né? De preparar o forno. Então, tipo assim, não existe curso, né? Então, o cara tem que aprender fazendo lá. Iniciativa de melhoria, a qualidade ficam comprometidas devido a esse baixo grau de qualificação da mão de obra. Então, você chega para comentar algum tipo de equipamento novo que poderia, né, ser adicionado, ou um treinamento específico para uma mão de obra lá, os empresários não ficam muito assim empolgados. E ali, 8 mantém um sistema a gás, e em 2008, apenas 2 utilizavam efetivamente o gás natural. Por quê? Houve, através de um programa do governo do estado, foi feita uma implantação de um ramal de gás natural, lá, de gasoduto. Então, várias empresas tiveram gratuitamente o sistema implantado. Era apenas para elas utilizarem. E, infelizmente, muitas não conseguiram adotar de uma maneira, vamos dizer assim, competitiva. Então, aí, as empresas que merecem um destaque, né? Uma empresa A, a Cerâmica A, investimento em novos equipamentos, adaptação do processo. Isso aí é um sistema de ventilador na estufa para acelerar a secagem dos materiais, do tijolo e da telha, no caso ali tijolo. Né? É uma melhoria na etapa de secagem. Uma cerâmica B já, um outro padrão, então dá para observar, né? Produtos irregulares, defeituosos, né? Mas foram identificadas algumas melhorias na linha de produção. Apesar disso, uma alta variabilidade no produto final. Uma cerâmica E, no caso, utiliza uma lenha como combustível, controle e monitoramento do processo produtivo, diversificação de seus produtos, passou a fabricar blocos estruturais e passou a explorar nichos específicos de mercado com maior valor agregado. Itens de revestimento e decoração. Então, isso aí é um nicho, né, no caso. Lá. Então, aqui, só para a gente... Pode retornar? Olha só, o tipo de forno que nós identificamos, né, assim, secular. Né? Então, como que vai ser possível? É, né, uma coisa bem artesanal. Ali você só consegue fabricar um produto artesanal. Então, apesar do forno estar nessa situação, investimentos em melhoria e exploração de novos nichos, essa empresa ela conseguiu progredir, né, mas num nicho específico. Além disso, fabrica num outro forno aqueles blocos lá, blocos estruturais. Uma cerâmica L, ela se destaca por fabricar telha, e são poucas as que fabricam telha. Então, aqui uns exemplos de telhas revestidas, né, 2 linhas de produção, uma para tijolos e outra para telha. Utiliza 2 tipos de fornos, justamente por causa da telha necessitar de um forno a gás, queimando gás, e o outro usa lenha também. Sim. Uma cerâmica J apresentou melhorias em termos de infraestrutura, por exemplo, uma secagem ali, uma estufa, que antes era natural. E aqui, tijolo é um produto principal fabricado, tipo laje, né? Nesse caso aí. Bom, e aí nós fizemos essa comparação a distribuição comparativa dos dados de 2008 com os dados de 2003. Então, ali A, B, C, D são as cerâmicas, são as unidades visitadas. E
os pontos são os valores que foram identificados para aquele índice ali, que seria o índice de recursos. Então, nós vemos que há ali uma cerâmica A, por exemplo, 2003, ela está na situação pior do que em 2008. A cerâmica B inverteu, ela fez o caminho contrário, ela piorou ao invés de melhorar. Certo? Então depois a gente vai ver como, apenas para mostrar a distribuição e a forma comparada, né? Aí. Então aqui como que nós analisamos essa estratificação? Dividimos em 3 grupos, G1, G2, G3, ou seja, as líderes intermediárias e as mais atrasadas ou retardatárias, e ali as considerações em relação ao processo, produto e mercado. E as unidades que nós classificamos em cada grupo. Aí no caso, a de 2003, nós tínhamos 2 empresas B e L apenas, então podemos destacar, por exemplo, exploração de nichos específicos, maior poder aquisitivo, utilização de forno a lenha, tratamento pós-extração e uma variabilidade de padrões em relação ao produto controlada, apesar de haver, controlada. Já no caso do grupo G2, substituição da lenha pelo gás, mas de forma lenta, ampla variabilidade de padrões do produto, estratégias indefinidas em relação ao mercado e a demanda muito variável. Então, isso aí também compromete, né, o processo. E já no grupo 3, nicho de baixo poder aquisitivo, fabricam geralmente só apenas tijolos, a variabilidade fora do controle, então eles não têm nem como controlar, é um processo totalmente artesanal, administração familiar e equipamentos rudimentares. Então, essas aí foram as características, né, que nós identificamos. Vamos ver como que ficou no estudo de 2008. Bom, em 2008, nós já percebemos uma certa mudança. Ali no grupo 1, ao invés de 2, 3 estão no grupo 1, certo? Depois nós vamos ver a evolução e qual que avançou, qual que regrediu. Então, ali, as características praticamente as mesmas, né, em relação a esses fatores. O grupo G1, tratamento pós-extração, porque a argila é trabalhada, ela possibilita um melhor processamento e um produto final melhor. Iniciativa de automatização, esteiras, né, semi-automatizadas, então isso facilita o processo, agiliza, diminui a intervenção humana. Em relação ao produto diversificado, né, um produto diversificado e explora nichos específicos. Já no grupo 2, em relação ao processo, muito retrabalho, muita perda entre as etapas, isso foi observado, variabilidade de padrões ainda acentuada e estratégias indefinidas, procuram explorar nichos diferentes, mas com estratégias indefinidas. E já o grupo 3, poucas restrições quanto à qualidade, leva ela a produzir um produto de baixa qualidade, mas que vende bastante, porque o cliente não valoriza a qualidade. Então, às vezes, pode parecer assim, meio contraditório, mas essa classificação nós podemos ter. É difícil dizer qual é mais competitiva em termos de mercado ou sustentabilidade, certo? Porque isso depende da demanda do mercado. Então, enquanto a demanda do mercado não privilegiar um produto de maior valor agregado, talvez as empresas mais sustentáveis sejam essas do grupo 3. Certo? Enquanto o cliente não valorizar um produto, né, de maior valor, enfim. Vamos lá? Então, aí, para concluir, nós observamos aí em relação a esses 2 estudos, em 2003 para 2008. Bom, a empresa B, que estava no grupo A, aliás, no grupo G1, ela regrediu, passou a ser classificada no grupo G2. E, por outro lado, as empresas A e E passaram a compor esse primeiro grupo, ou seja, foram identificados padrões em relação a processo, produto e mercado, por exemplo, aqueles que eu citei ali, iniciativas de redução de desperdício, investimento na melhoria da queima, certo? E exploração de nichos específicos, que levaram essas empresas a ter uma melhor classificação. E a unidade H, ela subiu do G3 para o G2.
basicamente pela melhoria do processo, porque foi feita uma melhoria nas instalações e isso possibilitou, além de instalações melhores, o investimento no processo produtivo, uma melhoria do produto final. Então, possibilitou essa evolução. Então, ali apenas uma conclusão, né? A, E e H evoluíram com seus padrões, ou seja, passaram a adotar padrões do grupo G1, enquanto a empresa B ela passou a adotar padrões do grupo G2, ao invés de melhorar os padrões, né, daquele grupo que ela estava. Certo? Então, conclusões. A utilização do gás natural, isso é interessante, o gás natural que antes representava um fator fundamental para a empresa ser classificada no grupo G1, ele passou a não ser mais, devido a um dos motivos é que muitas empresas deixaram de utilizar gás natural devido ao alto custo. O metro cúbico subiu muito. Isso, por um lado, seria uma deficiência, levou elas a investirem mais no que elas tinham de forte, que era o quê? Um forno ou um produto artesanal. Então, isso levou, no caso, a empresa né, a investir nesse tipo de produto e num segmento específico de alto valor agregado. Isso possibilitou ela ter uma evolução. Investimento no controle de custos, diversificação de produtos, enfim, esses fatores, né, melhoraram o desempenho, né, possibilita um desempenho melhor. Em relação às dimensões ali que nós analisamos, processo, produto e mercado, quais fatores principais ali observados que levam à melhoria, né? Os padrões que levam à melhoria, à evolução ali. Controle de custos, melhoria do processo de queima, que é fundamental. Maior valor agregado em relação a produto, no caso, investimento em plaquetas, que um produto foi uma novidade. Então, são aqueles investimentos de área externa, por exemplo, de churrasqueira, e que isso passou a vender muito e a empresa passou a focar muito, nesse caso específico, daquela unidade E. E mercado, explorar nichos, né, diversificados, isso aí possibilitou uma melhoria e expandiu o leque delas. Enfim, nesse caso aí, vamos lá, em relação a esse trabalho, foram essas as conclusões e a metodologia que nós utilizamos para fazer esse tipo de trabalho. Não sei em relação ao tempo, se há tempo. Então, em seguida, eu vou apresentar um outro estudo, que é esse aí que nós fizemos no Polo de Imóveis de Ubá. Então, nós entramos em contato com o professor lá, da Universidade de Viçosa, e ele virou um mestrado da Andrea. Então, esse foi um artigo apresentado no Enegep. Então, é um artigo assim, introdutório, ainda tentando fazer uma adaptação daquela metodologia que nós utilizamos no polo de cerâmica para móveis, porque móveis é muito diferente. O processo produtivo é diferente, é muito mais diversificado, né, tem muitos itens, então é bem diferente. Então, ali, a introdução, né, vamos falar, a abordagem, o caso lá, resultados, considerações e as referências. Bom, padrões de crescimento no Brasil, aí apenas a introdução falando, né, da importância desse segmento de imóveis e, no caso, os APLs. Então, se atribui muito a evolução de determinados segmentos à constituição de APLs fortes, né? Inclusive, tem estudos recentes aí que demonstram o sucesso chinês, que nós não temos muito acesso ao que é feito na China, né, estudos chineses, né? Mas um economista do Banco Mundial fez um estudo e mostra que grande parte da força chinesa nos produtos se deve a esses clusters industriais que eles começaram a formar lá. Então, aí um panorama da indústria de imóveis mundial, da produção, Estados Unidos, né, na liderança, depois Itália, e o Brasil está apenas com 1% lá da produção mundial. Então, tem muito, apesar de estar pequenininho, tem muito para crescer ainda, certo? Aí uma distribuição em relação aos vários países, mostra lá Estados Unidos, enfim, Brasil ali com 1%, China 9%. Aqui a distribuição no Brasil dos polos de imóveis. Então, nós temos bem distribuídos, né, desde lá do Amapá, tem Roraima, Amazônia, enfim, mas a grande concentração dos principais estão Santa Catarina, São Paulo e Minas, né, agora. Paraná também.
Bom, Minas, eu estou puxando sardinha lá, claro, né, por causa do polo de imóveis de Ubá, mas tem outros também. Minas é muito grande, é um estado muito grande. Aí, a distribuição do número de funcionários pelo tamanho das empresas no Brasil no setor moveleiro. Então, podemos observar ali que grande parte das empresas são micro, né, com de 1 a 19 funcionários, a grande maioria. Então, isso aí, ou seja, requer um investimento. Inclusive, o governo federal incluiu o polo de imóveis, nós vamos ver em seguida, o aglomerado lá, o APL, como um daqueles que receberiam, né, investimentos para melhorar a infraestrutura. Possui cerca de 300 empresas localizadas na cidade de Ubá e no entorno também. Nós vamos ver um mapinha. Então, hoje está havendo uma distribuição, apesar de ser um aglomerado, mas é um aglomerado distribuído em termos assim micro locais, né? Comparado a outros polos, estaria na 6ª posição em número de estabelecimentos e 4ª em geração de empregos. O objetivo, no caso, seria analisar a dinâmica competitiva lá desse APL, identificar os determinantes da competitividade. Bom, porque como trabalho inicial, a gente fala em competitividade e aí requer um modelo. E nós utilizamos inicialmente o modelo do diamante, do Porter, para ter uma noção geral inicial do polo. E depois focamos aquela metodologia de estratificação, certo? Então fizemos aí tipo uma conjugação do diamante com essa metodologia de estratificação. Não chegamos a obter trajetória porque, né, isso aí foi a primeira etapa. Então lá analisamos, consideramos determinantes da competitividade segundo o Porter, né, analisamos os insumos, a demanda, condições de suporte e a rivalidade. Observando apenas que o nosso caso específico, nós focamos mais esse aspecto da rivalidade, que é onde se encaixa melhor a metodologia que nós trabalhamos, que é relacionada a desempenho, né, competitivo. E fizemos aí o estudo baseado nessa estratificação aí, como nós já vimos, certo? Então, procedimentos, enfim, exploratório, descritivo, um enfoque qualitativo, estudo de caso, um levantamento bibliográfico inicial, para se entender a evolução do polo, também, né, como novidade para nós, não conhecia, nem a cidade de Ubá não conhecia. Eu estive lá, inclusive, visitando, a Andréia visitou as empresas, todas, e eu tive a oportunidade de visitar 3 empresas. Levantamento de análise das informações, entrevistas com os agentes estratégicos, para montagem daquela estratificação inicial, né, das empresas que poderiam compor. Vamos lá. Então aí mostra a evolução, essa ilustração, a evolução desde a década de 60 até 2004, como que foi a constituição do APL. Então ele surgiu baseado numa empresa de uma família italiana que foi para lá e deixou, com a decadência do ciclo do café, da atividade do café, aliás, desculpa, do fumo, não do café, do fumo na região, eles investiram em imóveis. Então foi essa fábrica chamada Domani. Então, a partir dela, eles começaram a gerar, vamos dizer assim, aqui no Economia, externalidades, certo? Positivas. E isso aí possibilitou um interesse de outros empresários em constituir empresa de imóveis. Inclusive funcionários que saíram da empresa e queriam montar uma coisa artesanal, enfim, isso aí gerou essa dinâmica própria. Depois formaram a Associação de Fabricantes, que virou depois o sindicato, chamado Intersind. Então, ali com o apoio do Sebrae, Senai, né, com os vários eventos ali, movimento empresarial, a feira de imóveis lá de Minas, né, enfim. E apoio do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e eles criaram lá um pavilhão de exposição que é muito visitado, inclusive internacional hoje em dia. A feira de imóveis lá recebe visitas de clientes de vários países, chineses, italianos. E aí, a formalização do APL de 2003 para 2004, certo? Bom, aí a justificativa de por que é um APL, certo? Acho que a gente pode pular essa parte aí, tá? Que já foi falado. As características gerais do APL, é localizado ali na zona da Mata Mineira. Bom, falando assim, né, não dá para identificar muito bem, mas é uma área ali entre
o noroeste do estado do Rio e Belo Horizonte, certo? Próximo de... O BAF fica a 100 quilômetros de Juiz de Fora, que parece que é o mais próximo aqui para nós, né? Juiz de Fora aqui está mais na linha aí. A cidade de Ubá é o polo central, mas hoje já há fábricas, unidades assim, microaglomerados, se é que a gente pode chamar assim, em Guiricema, que é distrito, Guidoval, Piraúba, enfim, outras cidades ali do entorno, certo? Tamanho das empresas micro e pequenas, cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos, 400 empresas aproximadamente. Bom, esse é um dado atualizado, porque anteriormente a gente havia levantado 300. Ao final do estudo, vimos que poderíamos elevar para 400. Não só fabricantes, tá? Aí o APL todo. Lá no caso do polo de cerâmica, aquele número que nós demos, 110, são cerâmicas ou olarias. Nesse caso aqui, não. São fornecedores de maquinário específico, né, de fabricante de MDF, enfim, peças, parafusos, ou seja, está bem no contexto de aglomerado, de APL mesmo, né, que é uma dinâmica maior. Vamos lá. Bom, aí um mapa, ou seja, essa aí que é a região da Mata Mineira, apesar de não pegar a Juiz de Fora, mas é a micro-região ali, tá? Então, ali Ubá, no centro, e Divinésia, Visconde do Rio Branco, Guiricema, são Visconde do Rio Branco também é cidade, município, né? Guidoval, Rodeiro, Tocantins, são as outras cidadezinhas, Astolfo Dutra, que tem fábricas, ou tem unidades que compõem o APL, certo? Bom, fornecedores, para a gente levantar no caso lá do diamante, nós buscamos esses fatores lá característicos. Então, fornecedores da região e externos. Por exemplo, da região, componentes existem fornecedores na região de ferragens, de parafusos, dobradiças e kits de montagem. Mas externos, não há na região, por exemplo, fornecedor de madeira maciça e painéis de MDF e aglomerado. E isso aí é uma necessidade já verificada que teria que atrair, para dinamizar mais o polo, atrair essas empresas maiores desses insumos. Sim, vamos lá. Bom, a linha de produtos muito diversificada, até difícil de classificar, porque algumas empresas classificam diferente, estofados, linha de cozinha, outros sala, enfim. Mas a gente pode classificar dessa forma. Móveis tubulares, linha infantil, linha alta, que é vamos dizer assim, que reúne vários produtos, por exemplo, sala de jantar, camas, estofados, que é para uma classe de um poder aquisitivo maior, ou seja, então um padrão de qualidade mais elevado. Linha decorativa, móveis de aço, aí Tatiaia, por exemplo, que é bem famosa, com cozinhas, dormitórios e cozinhas de madeira também, madeira e aglomerado, e móveis para escritório. Então é bem diversificado, certo? Consumidor, no caso, o mercado consumidor externo, cerca de 40% vai para o mercado externo, mas externo ali é variado também. Então vai para a África, Angola, alguns países de língua portuguesa, acho que pela facilidade de transacionar, né, de se comunicar. As Américas também, e Europa. E interno, principalmente Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. E Minas Gerais, né, ali. Não incluí Minas, mas porque Minas seria o foco lá principal. Bom, aí alguns produtos que nós tivemos a oportunidade de verificar. Então ali, né, a sala de jantar, ali o dormitório, lá a cozinha, estofado, né, cadeiras. Aí um item importante que é o MDF, que é um insumo caro para eles. Então, por isso o interesse em formalizar ou atrair uma empresa para se instalar localmente. Ali nós podemos verificar o seguinte, eles estão variando de fornecedor. Aqui a tonalidade, podemos observar que ela é mais clara, esse mais escuro. Eles estavam trabalhando com um fornecedor, que era esse daqui, e estavam buscando, como esse aqui elevou muito os custos, estavam cobrando mais, eles resolveram optar por aquele outro ali em uma fase de testes assim. Então, eles já estão adotando essas estratégias também aí de mudança de fornecedor, enfim. Aí, uma etapa do processo produtivo, né, que é na pintura, no caso lá, as chapas elas vão passando, né, e ali esses tipo laminadores, né, vão passando as camadas de tinta. Então, são vários. O próximo. Nós vemos aí, olha, ao longo, essa é a linha de produção, no caso, aquela chapa
Ela entra aqui e ela vai sendo processada e passando lá pelas fases aí de corte, raspagem, e depois pintura, e depois lá no final corte né, finalização. Alguns parceiros do APL lá, bom, o Ministério, né, de Ciência e Tecnologia, algumas associações, o Ministério do Desenvolvimento, o SEBRAE, a Caixa Econômica, a Universidade de Viçosa, que tem os trabalhos, inclusive esse aí foi o mestrado defendido lá, né, a Andréia defendeu o mestrado lá em Viçosa, com esse trabalho. Vamos lá. Então, ali em relação aos atributos do modelo diamante, condições de fatores, demanda, setores correlatos de apoio, estratégia, estrutura e rivalidade, foi o que nós provavelmente vamos dar continuidade, focando esse aspecto específico, não deixando de considerar os outros, mas detalhando, né, mais esse. E, inclusive, a caso e as ações aí do governo. Bom, aí um resumo do que nós observamos lá em relação aos vértices, então, a insumos, demanda, setores correlatos de apoio, estratégia, estrutura e o apoio do governo e acaso. E aqui as características, por exemplo, em relação a insumos, ainda há uma infraestrutura inadequada ao desenvolvimento do APL, então há críticas, por exemplo, de alguns segmentos do setor empresarial em relação à falta de iniciativa ou iniciativa sem eficácia, vamos dizer assim, das lideranças lá do governo. Disponibilidade de matéria-prima quase inexistente, o APL é atendido exclusivamente por distribuidores, por exemplo, e ainda apenas focada no produto, né? A especialização da produção, no caso, certo? Focada apenas no produto, ou seja, eles trabalham muito com design, então, mas ainda falta algum investimento na parte de melhoria do processo e gestão. Aí, uma distribuição que nós fizemos uma pesquisa com um questionário para os especialistas indicarem quais as atividades, né, que poderiam revelar diferenciação entre as empresas, ou seja, ser um fator de diferenciação. E aí as respostas, então ali foram citadas, né? Gestão, produto, tecnologia, visão do empresário, legalização, design, mão de obra, marca, mercado e marketing. Então ali 18%, ali no caso é gestão. Então é um fator que até pela visão deles próprios, né, dos empresários, dos especialistas, é um fator importante. E produto também, né? No caso ali 11%. Então, melhoria no produto, e nesse caso o produto é função do processo também, né? Então, você melhorando para melhorar o produto, em muitos casos tem que melhorar o processo. E aí nós fizemos essa estratificação, só considerando, ao invés de processo, gestão, porque estaria mais, primeiro, afim ao curso lá, que era de administração, e pela dificuldade de avaliar o processo produtivo em si. Então, a gestão, ela engloba o processo, mas é mais ampla, certo? Outros fatores entraram nesse estudo. E mercado e produto. Então, G1, G2 e G3. Então, ali apenas alguns fatores, por exemplo, segmentação por marca no G1, adoção de sistemas de gestão de cadeia de suprimentos, ou seja, já tem um sistema de gestão já integrada, né, trabalho com vocês de supply chain, por exemplo, PCP, já tem sistema que trabalha com PCP, né? E produtos de alto valor agregado e alto padrão de qualidade, no caso, certo? E benchmark internacional. Então, muitos desses empresários eles participam ativamente de feiras internacionais. Na Itália, tem aquela famosa em Milão, que eles sempre têm uma comissão que participa, que vai lá sempre. E de lá eles trazem, inclusive teve um italiano que veio dar uma consultoria para eles aí em design. O G2, por exemplo, ações de marketing não sistematizada, ou seja, procuram copiar, de certa forma, o que o G1, o que as empresas do G1 fazem. Então, mas não conseguem, pelas deficiências. Investimento em sistema de gestão integrado, mas utilização apenas de poucos módulos, por exemplo, verificamos lá que eles não utilizam supply chain, utilizam apenas gestão de estoque, nesse caso. Eles não conseguiram ainda integrar totalmente. No caso do G3, baixo nível de escolaridade dos gerentes não possibilita nem a utilização desses softwares, que é uma dificuldade, ou seja, é uma barreira, né, de conhecimento. No caso do mercado, a segmentação do grupo A por marca, como falamos, no G1, no G2, ações de marketing assim, pouco focadas, e no G3, mercado atendido local e regional. Então, eles se contentam, vamos dizer assim, em atender aquele mercado local, regional. Eles não têm uma perspectiva, um horizonte muito amplo em termos de mercado.
No caso do produto aqui, só observando aqui no G3, estratégia de imitação descarada, assim mesmo, né? Inclusive lá eles não permitem tirar fotos, muitos empresários das empresas líderes não permitem tirar foto, porque já houve caso de copiar assim, enfim, então lá está uma competição um pouco acirrada, né, devido a esse fator. Baixo padrão de qualidade, design por imitação, uso de tecnologias básicas, emprego de mão de obra pouco qualificada. Então isso aí é quase um limitador, enfim, não basta um investimento. O que a gente deduz, vamos lá? O que a gente deduz de uma forma geral é o seguinte: não adianta, por isso esse enfoque estratificado, porque, por exemplo, as políticas públicas, geralmente elas são destinadas a um aglomerado. Não tem um nível, por exemplo, de detalhamento do que acontece dentro do aglomerado. Às vezes uma empresa não precisaria de um determinado programa de capacitação, porque ela não tem condição nem de se capacitar. Ela precisaria apenas de uma linha de microcrédito para poder comprar uma máquina nova, um laminador. Então, isso aí ele não é captado, por exemplo. E esse eu acho que é um fator importante da nossa abordagem, da metodologia, que ela expõe esses detalhes internos dessa diversificação e o que provoca essa diversificação, e dá para, inclusive, levantar, né, e propor ações relativas a isso. Bom, enfim, ali que observamos necessidade de uma maior integração entre os agentes, porque em certos momentos há uma briga entre Sebrae e o sindicato para ver quem que é o pai da criança em determinadas ações, coisas desse tipo. Maior investimento em alguns fatores prioritários para o desenvolvimento do polo, infraestrutura educacional, por exemplo, curso técnico de design foi proposto e agora já abriram. Né? Se eu não me engano, existe uma escola técnica federal que foi aberta lá, desse novo programa aí do governo federal. Malha rodoviária e logística não é boa, é precária, é confusa. Inclusive, você achar o bar, se você não conhece, às vezes é meio complicado. Você vai e segue para Barbacena, comigo aconteceu isso. Eu estava querendo ir para o bar, aí quando fui ver, eu estava indo para Barbacena, eu tinha que voltar e que tinha que entrar e não tinha uma placa. Enfim, atrair para a região fábrica, esse é um fator muito importante do ponto de vista dos insumos ali, daquele ponto lá do diamante, MDF no caso, que é a fibra de média densidade, né? O que quer dizer? Esse aglomerado de um nível mais, não é nem chamar de aglomerado, eles chamam de MDF para diferenciar mesmo, né? Então você até em loja, você vai de imóveis e você, para comprar um produto, o cara fala, é aglomerado, e o outro, não, esse é MDF, né? E existe o MDP, que é um pouquinho assim, melhor, né? Tem uma resistência um pouquinho acima. Bom, etapas próximas que nós precisamos fazer para dar sequência, um estudo de campo com amostra estratificada, baseada nessa amostra, levantar os detalhes que nós observamos, identificar os diferentes padrões competitivos, que isso ainda não foi possível clarear muito bem, e classificar as empresas de acordo com os grupos. Quais seriam as listas? Porque nós abordamos ali os fatores de cada grupo. Faltaria agora identificar nas empresas quais aquelas que detêm tais fatores, certo? Então, classificando entre as líderes, intermediárias e retardatárias. E quantas e quais formam cada grupo, ou seja, em nível de densidade, porque isso também é importante para fortalecer o aglomerado. Nós temos que ter uma densidade boa no grupo 1, porque são aquelas que lideram. As outras, se essa tem uma boa densidade, ou seja, mais empresas naquele grupo, a tendência é que outras copiem e fortaleça o aglomerado. Vamos lá? Enfim. Bom, então, é isso que eu tinha para apresentar para vocês, e meu interesse é dar sequência do trabalho. Inclusive, agora estou tendo uma iniciativa lá na UFES, com o professor da UFES, para tentarmos fazer um estudo no polo de Linhares, que é similar ao de Ubá, para fazer uma comparação. Né? Então, enquanto não dá para a gente avançar naquele polo lá, a gente pode abrir outras frentes, certo? Então, a ideia é fazer esse mesmo estudo que foi feito lá, um mestrado, assim, lá no polo de imóveis de Linhares, e fazer alguma comparação. E também avançar no polo de imóveis de Ubá. E o de cerâmica, infelizmente, eu não estou tendo muita receptividade para poder dar sequência aos trabalhos. Né? Poderia ser feito um estudo aqui no polo de Três Rios, que é próximo. Rio Bonito, eu não sei como que está, parece que não, né? E o interessante mesmo seria o de Itu, São Paulo, porque aí Itu
teoricamente, estaria num nível acima. Então, seria interessante, do ponto de vista de quem está preocupado com polo de cerâmica de Campos, buscar tipo assim, que tenha algum benchmarking, né? Que possa servir de referência. Bom, agradeço a atenção de vocês e aí estou disponível para responder as questões e tal.